Hoje, faremos uma reflexão sobre a relação entre o Estado e seus impactos na sociedade, à luz do texto bíblico de Samuel 8, versículos 11 a 18. Nesse trecho, encontramos uma advertência sobre os perigos de buscar um governo centralizado, uma temática que ressoa de maneira surpreendente nos dias atuais. Vamos ler o trecho bíblico. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo um rei, dizendo: o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita, e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas e o dará a seus oficiais e a seus criados. Também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas, e o melhor do gado, e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Samuel 8, 10 a 18. No cenário bíblico, testemunhamos o povo de Israel ansiando por um rei para liderá-los, um pedido que transcende a mera escolha de um governante. Este episódio é uma reflexão sobre a natureza humana e a tentação constante de buscar soluções terrenas para problemas complexos. O mais impressionante são os alertas, as advertências dadas por Deus e transmitidas ao povo através de Samuel. Pense no tanto que temos que trabalhar hoje em dia para sustentar uma máquina que se agiganta a cada dia, como um buraco negro que suga tudo que passa perto, não deixando nada escapar. E o próprio Deus avisou lá atrás sobre as consequências. No trecho, a narrativa revela que o povo solicita um rei que os governe como as nações vizinhas. A motivação por trás desse pedido revela uma busca por uma liderança visível e tangível, em contraste com a confiança direta em Deus como seu guia. Aqui, a Bíblia alerta sobre a perigosa inclinação humana de depender excessivamente de estruturas terrenas em detrimento da confiança em Deus. Deus queria que o povo entendesse que desde o começo bastava apenas a confiança nele, que cada indivíduo era responsável por si mesmo, que prestasse conta apenas a Deus, e não a nenhum burocrata. Você é aquele que pode resolver a sua vida. Pare de esperar por políticos ou acreditar que alguém precisa fazer algo por você. Haja! Essa cena bíblica serve como um espelho para as sociedades contemporâneas. Hoje, muitas vezes buscamos soluções políticas e governamentais para nossos desafios, esquecendo-nos da importância de uma conexão espiritual e da confiança em princípios mais elevados. A lição aqui transcende a mera estrutura política, é um chamado à reflexão sobre onde depositamos nossa confiança e como equilibramos as realidades terrenas com a sabedoria divina. Aprofundando-nos na lição de Samuel 8, é fundamental traçar paralelos históricos que ressoem com a busca humana por um governo centralizado. Olhando para a história, encontramos inúmeros exemplos que ilustram os desafios associados a estruturas de poder excessivamente concentradas. Podemos iniciar essa reflexão observando regimes autoritários do século XX, como o nazismo na Alemanha e o stalinismo na União Soviética. Ambos evidenciam como a concentração de poder em uma única figura pode resultar em opressão, perda de liberdade individual e, em última instância, tragédias humanas. Esses eventos históricos são marcantes para destacar os perigos de conceder poder irrestrito a uma única entidade. Além disso, podemos explorar episódios contemporâneos,
como a expansão descontrolada do Estado em algumas nações vizinhas, o aparelhamento estatal, distribuição de cargos, levando à burocracia excessiva, falta de transparência e potencial corrupção. Exemplos concretos, como medidas de vigilância intrusivas, destacam como a busca por segurança muitas vezes resulta em sacrifícios significativos nas liberdades individuais. Casos de restrições à liberdade de expressão e monitoramento indiscriminado evidenciam como a busca por segurança pode levar a uma destruição gradual das liberdades fundamentais. Escute esse trecho do livro A Revolta de Atlas, de Ayn Rand. Quando você perceber que, para produzir, precisa obter a autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão protegidos de você, quando perceber que a corrupção é recompensada, e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada. Isso te lembra algo? O crescimento da burocracia estatal é um fenômeno que resulta em ineficiência, lentidão e falta de responsabilidade. Exemplos contemporâneos, como processos governamentais complexos e morosos, podem ser apresentados para ilustrar como a expansão do Estado pode afetar a vida cotidiana dos cidadãos. Para fundamentar esses argumentos, recomendo a leitura de alguns textos contemporâneos que abordam a relação entre o cidadão e o Estado. Obras filosóficas e literárias, como A Sociedade Aberta e Seus Inimigos de Karl Popper, A Revolta de Atlas, de Ayn Rand, 1984, de George Orwell, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, entre outros. Episódios recentes de escândalos de corrupção em diferentes países também podem ser explorados para ilustrar como a concentração de poder pode abrir caminho para práticas antiéticas. Esses exemplos fornecem uma base tangível para a argumentação, demonstrando os riscos de confiar demasiadamente em estruturas governamentais ampliadas. A cada passo que damos na direção de um Estado maior, caminhamos também na direção da escravidão, como grandes nomes da escola austríaca já demonstraram. Entre eles podemos citar os principais: Ludwig von Mises, em As 6 Lições, Friedrich Hayek, no clássico O Caminho da Servidão. Também podemos citar as obras e contribuições do grande economista americano Milton Friedman. Devemos buscar um equilíbrio sábio entre a autoridade necessária, sem abrir mão às liberdades individuais, construindo sociedades mais justas e livres. Ressalto que a busca por um governo centralizado não é uma questão exclusiva do passado, mas uma preocupação presente em nossa sociedade. O chamado à reflexão sobre onde depositamos nossa confiança, considere as implicações dessas escolhas em seu contexto pessoal e coletivo. A construção de uma sociedade justa e livre requer uma abordagem equilibrada, reconhecendo a necessidade de estruturas governamentais enxutas, para não dizer nulas, preservando assim as liberdades individuais. Busque conhecimento, questione, e participe ativamente na construção de uma sociedade que reflita valores fundamentais, onde a liberdade, a propriedade privada, a responsabilidade individual e a sabedoria devem prevalecer sobre esse gigante que tenta de todas as formas sugar sua energia vital, deixando apenas uma bateria quase descarregada sobreviver. Lembre-se que você é o senhor do seu destino, mas primeiro arrume o seu quarto, antes de querer arrumar o mundo. E não dependa, e muito menos defenda os parasitas que nada fazem além de sugar você. Busque a sua independência e jamais abra mão da sua liberdade. Dê um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.